Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Ricardo Viana, professor de matemática. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal para você receber todas as notificações. Se você estiver gostando dos vídeos, clica no joinha também e compartilha. Se você é meu aluno, sabe que a gente usa o Google Classroom e sabe como que as atividades funcionam. Tudo de bom e aproveita. Cheguei! Eba! Rafa fora! Agora com efeitos especiais no canal, chegando em alto estilo. Como é que faz para fazer de novo? Vamos ver. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer. 1, 2 e... Hadouken! Olha, impressionante. Gostei. Some! Ficou bom. Bem-vindo ao meu canal. Então, se você está acompanhando esses vídeos e está gostando, deixa um joinha lá, compartilha, que você vai dar uma força, tá bom? Então, continuando nosso exercício aí, nós estamos no exercício de número 19 do terceiro ano do ensino médio. Bacana. Vamos continuar então a nossa explicação. Em um laboratório de matemática, há um cone de acrílico aberto na base e um cilindro de acrílico aberto em uma das bases. Ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. Então, é um problema que está falando de um cilindro e está falando de um cone. Então, vamos lá. Nós temos um círculo em perspectiva. Vamos copiar essa medida aqui que nós vamos precisar. Vou deixar para cá. Bacana. E daqui, nós vamos fazer um cone. Vamos fazer um cone. Tá bom por aqui. Que é assim, mais ou menos. E daqui a gente vai fazer um cilindro. Ainda o cone, peraí. Então, já vai pegando a dica aí como é que faz para desenhar. Aqui a gente vai fazer o nosso cone. Tá aqui, deu uma beiradinha ali, mas tá bom. E aqui nós vamos fazer o nosso cilindro. Para fazer o cilindro, nós vamos copiar o nosso círculo aqui em perspectiva, que vira uma elipse. E foi. Aqui nós vamos ter então, vamos ver se eu estou mais ou menos bom aqui na vista. Aqui nós vamos ter uma geratriz representada. É, mais ou menos, né? Está meio fora. E aqui outra geratriz representada. Bacana, mas já deu para entender. Então, o que nós temos? Nós temos um cilindro e nós temos, nós temos um cone e nós temos um cilindro. Ambos têm o mesmo raio da base e ambos têm a mesma altura. Então, aqui ó, a gente tem a mesma altura para eles. Vamos trazer para cá essa altura. E nós temos também a mesma base, o mesmo raio da base. Ou seja, eu já fiz a cópia, né? Mas o raio que é desse cone aqui, ó, esse raio aqui, é o mesmo raio que está aqui, ó. Que é o mesmo raio que está aqui. Bacana. Vamos colocar aqui a letra R de raio. Então, nós temos o mesmo raio. Bacana. E aqui nós temos a mesma altura. Eles estão todos com a mesma altura. Vamos chamar essa altura de H. Bacana. A professora vira o cone com a base para cima. Sim, já deixei. Enche-o totalmente com água e joga o líquido no cilindro. Então, ó, a primeira coisa que você tem que perceber é que a capacidade, o volume do cone é menor do que a do cilindro. Ou seja, quantas vezes ela precisa fazer isso para encher o cilindro completamente? Então, quantas vezes? Quantas vezes ela precisa fazer isso para encher? 2, 3, 4, 6 vezes? Vamos pensar.
Como é que a gente calcula o volume do cone? O volume do cone, ele é a área da base, vamos chamar de AB, vezes a altura, eu estou chamando de H já, dividido por 3. Qual que é o volume do nosso cilindro? Que eu vou chamar de V. O volume do nosso cilindro, ele é a área da base vezes a altura. Aqui eu já fiz a mesma nomenclatura. A área da base aqui, ó, é essa base que nós temos aqui. O nosso cone ele foi invertido, ele foi colocado de cabeça para baixo. Mas nós temos essa área da base aqui. E essa área da base é a mesma, tanto de cima quanto de baixo. Bacana? Para o cilindro. Então, perceba o seguinte. Se eu for calcular essa área desse círculo, vai ser πr ao quadrado. Se eu for calcular a área desse círculo, também vai ser πr ao quadrado. Mas os raios são iguais. O problema falou que o raio é igual, né? Assim como a altura é igual. Ora, então, se esse raio é igual e esse raio é igual, a área desse círculo é igual à área desse círculo. Então, a área da base, tanto desse quanto desse, são iguais. A altura é a mesma, é h. Então, A vezes B, está aqui, ó. A vezes B, eu vou chamar de um K, uma constante. Essa constante, na verdade, é esse volume aqui, ó, que eu estou falando que é o nosso volume do cilindro, tá bom? Volume do Cl. E só VC, volume do cone. O volume do cilindro, que é essa constante aqui, ó, A vezes AB vezes a altura, ele encaixa exatamente aqui. Então, esse valor aqui, ó, é exatamente o nosso K, que é essa constante, que é o volume do cilindro. O volume do cilindro substituindo aqui, o volume do cone é igual a 1/3 do volume do cilindro. É o cilindro sobre 3. Ora, se o volume do cone ele é 1/3 do volume do cilindro, isso significa que o volume do cilindro é 3 vezes o volume do cone. Então, nós vamos precisar encher esse cilindro 3 vezes com essa casquinha aí de sorvete, que é a nossa ideia do cone, esse cone invertido. Bacana? Bacana. Agora com efeito especial, né? Ficou show. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Deixa lá nos comentários, compartilha, ajuda aí o nosso canal. Tudo de bom e até lá. Valeu! Não explodiu. Tudo de bom e até lá. Valeu!